Olá, sejam bem-vindos ao Papo Diverso, o mais novo podcast dos alunos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. E como o nome já diz, aqui nós falaremos sobre os mais variados assuntos, desde diversidade até mercado de trabalho, e não deixando de falar também sobre a universidade. Então, fica aqui com a gente que nós vamos discutir sobre muitos assuntos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Papo Diverso, podcast dos alunos do Centro Acadêmico de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Robert Costa. Eu sou André Passos. E eu sou Letícia Rocha. O tema de hoje é do interior para o exterior, empreendendo dentro e fora do país. Estamos hoje com o nosso convidado, Newton Rodrigues, graduado em Comunicação, Audiovisual e Multimídia pela Universidade Lusíadas de Lisboa, CEO da OK Intercâmbio e do OK Iracema Hostel. Seja bem-vindo, Newton. Boa noite a todos, boa noite André, o Robert e a Letícia, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, que legal, bacana, o curso de Secretariado Executivo ter essa iniciativa e eu acho que é muito importante esse tipo de bate-papo, esse tipo de iniciativa e a gente trocar aqui experiências e eu agradeço pelo convite. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade, por estar disposto a fazer essa troca de conhecimentos conosco. Vai ser um prazer esse nosso bate-papo agora. Newton, queria te perguntar como foi sua formação acadêmica? Queria que tu comentasse um pouco. Eu vou começar pelo tema do programa, que eu acho que é legal, do interior para o exterior, como você apresentou no início, né? Eu sou cearense, eu nasci no interior do Ceará, porém eu vivo muito longe do Ceará, né? Hoje, assim, atualmente eu vivo há 15 anos fora do Brasil, mas eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Ceará que se chama Itapiúna, nem sei se ela está no mapa, brincadeira, ela está, no maciço de Baturité, mas eu nasci em Baturité, por exemplo. A cidade ficou pequena, depois eu vim para estudar em Fortaleza ficou pequeno, aí veio outros desejos, outras necessidades, e aí a ida para o exterior ela surge exatamente dentro do meu sonho de formação acadêmica, né? Como eu sempre sonhei em estudar cinema, audiovisual, algo ligado às artes, então a minha cidade no interior não existia nem uma biblioteca. Né? Então parecia uma coisa assim meio louca. Como é que você quer ser cineasta, dar cinema, se você vive em uma cidade que nem biblioteca pública existia? Né? Isso era um sonho tão distante que eu tinha vergonha, às vezes, de compartilhar com algumas pessoas. E Fortaleza também, nesse período, 2005, não existia cinema. E aí, por outras influências, eu tinha o desejo mais por influência de familiares, de fazer direito, e ficava naquela eterna discussão de passar no vestibular para fazer direito na Universidade Federal. Ainda bem que eu não passei no vestibular, eu acho que esse foi o melhor de tudo. E eu fiz por acaso, assim, era tentando na Federal e fiz uma privada, o curso de jornalismo, e no primeiro ano de jornalismo eu fui mais por aproximação. Né? Eu entrei no jornalismo por ser o curso que eu achava mais próximo de cinema, ou alguma coisa de comunicação que tivesse uma ligação muito próxima com o cinema, e foi aí onde, do jornalismo, eu cheguei a cursar 2 semestres apenas, e eu conheci um professor de cultura brasileira, que eu acho que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me influenciou a dar esse salto. Eu queria ir para Rio, São Paulo, para estudar cinema, mas o professor disse, se você consegue ir para uma cidade como essa, você pode ir para qualquer cidade da Europa, que você consegue se virar de boa. E isso ficou na minha cabeça e em menos de um ano eu já estava na Europa. A minha formação acadêmica foi comunicação audiovisual e multimídia, né? Na verdade, eu estudei em Lisboa, né? Eu não consegui ir para Hollywood, mas eu consegui ir para Lisboa. E foi uma escolha, uma aposta e deu certo. Né? Fui um estudante trabalhador, como diz lá em Portugal, que para nós aqui é você trabalhar e estudar. Né? Então eu passava o dia na universidade. Eu costumo dizer que a estrutura burguesa, né? A universidade com estrutura burguesa é igual em qualquer lugar do mundo, então não era diferente lá. E eu passava o dia inteiro na universidade, assim, com as exceções de você não ter aulas pela manhã, mas eu tinha que trabalhar para me manter lá, né?
que eu fui, assim, de um planejamento, um esforço, eu tinha que trabalhar para me manter. Se eu não fizesse isso, a minha família dizia, volta, porque a gente não tem como lhe manter, lhe sustentar estudando fora. E durante os 4 anos e pouco da faculdade, eu trabalhei sempre à noite. Então, eu trabalhava à noite e estudava durante o dia. E o período da formação foi interessante, que aí já foi uma imersão cultural desde o primeiro ano da universidade pelos Erasmus, por todos os semestres eu tenho estudante dentro da minha turma, né, onde era uma turma de 32 estudantes e sempre tinha mais 4, 5, 6 europeus de algum outro lugar pela questão da mobilidade acadêmica europeia. Então, a minha formação é nessa área, e foi em Lisboa, uma cidade que eu vivi quase 6 anos. Newton, a empresa que tu fundou, a OK Intercâmbio, ela é direcionada, até como o nome já diz, para intercâmbios. E durante a tua graduação, você teve a oportunidade de participar de algum intercâmbio? Se sim, como é que foi essa experiência? Eu costumo dizer que o intercâmbio foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu acho que eu fiz 2, acho que foram 3 intercâmbios, né? Quais os tipos de intercâmbio que eu tive a oportunidade de fazer e como foi que eu conquistei e fiz esse intercâmbio e o impacto dele na minha vida. O primeiro intercâmbio que eu fiz foi de língua inglesa mesmo. Eu morava em Lisboa e eu achava que por morar em Portugal estava resolvido, porque lá eu ia estudar em português e estava tudo resolvido, né? Só que não é bem assim. Na própria academia portuguesa hoje, eles não gostam muito dessa... Não é normal, como no Brasil, todas as literaturas ser traduzidas. Como a gente tem todos os clássicos e todos que a literatura acadêmica, ela tem algum tradutor que foi lá e traduziu para o português do Brasil. Em Portugal, eles não gostam muito disso. Então, é bem normal dentro da universidade você ter bibliografias em inglês. O que eu tinha que sofrer pra caramba para poder conseguir acompanhar. E isso sempre foi um calo dentro do meu curso também. Eu achava que ia chegar em Portugal e era português e eu não precisava saber inglês. E isso me incomodou durante todo o curso, né? Teve até uma cadeira de inglês no curso, que já é um inglês já mais avançado. Eu sofri para conseguir passar nessa cadeira, por exemplo. E aí eu vi a necessidade que eu precisava dar uma focada em estudar inglês. E aí foi a minha primeira experiência, foi na Irlanda, onde eu fui em 2009, 2010, se eu não estou enganado, onde eu fui fazer o intercâmbio de língua inglesa. Apesar de eu já ter evoluído bastante, porque eu trabalhava num ambiente internacional já também, que eu trabalhava com público turista internacional, então você vai aprendendo aquele inglês de meio de rua, né? E na verdade o meu inglês vem bem daí, o inglês do meio de rua eu aprendi assim. E esse foi o meu primeiro intercâmbio, que foi durante 6 meses. Depois desse intercâmbio aí eu entrei, durante o período do curso de inglês, que eram 6 meses de aula e 2 meses de férias, quando eu estava acabando os 6 meses de aula, eu entrei no projeto de mestrado. E aí, quando eu entro no mestrado de comunicação corporativa, eu volto para Lisboa para fazer um ano de mestrado. Para fazer os 2 anos de mestrado, sendo um ano acadêmico, e eu tinha esse planejamento, no segundo ano eu vou para algum lugar e faço o projeto de onde eu estiver. E aí, dentro do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um segundo intercâmbio, que foi aí onde eu consegui entrar no projeto Erasmus para os estudantes de mestrado. E aí eu tive uma bolsa para poder estudar na Universidade São Pablo de Madrid. E aí foi a outra oportunidade que eu tive a experiência de fazer um intercâmbio na língua espanhola. Na verdade, eu estava estudando era um estudante de mestrado numa universidade de Madrid pelos acordos bilaterais das 2 universidades, né? E isso foi o meu segundo intercâmbio. E o terceiro intercâmbio foi quando eu estava no último ano já do mestrado, que era só uma parte do projeto. Eu me inscrevi num outro projeto que era um intercâmbio acadêmico prático, que foi na Universidade de Valência, no outro lado do país, onde eu participei de um projeto durante, eu acho que foram 8 meses, mas era um contrato já com começo, início e fim ali, né? E esse foi o terceiro intercâmbio. E depois que eu voltei para Lisboa para concluir meus estudos,
eu decidi voltar para a Irlanda, porque eu já conhecia a Irlanda, e aí eu descobri nesse processo que eu não queria ir assim na louca, né? Eu descobri que eu ainda poderia ter uma outra bolsa de estágio pelo governo europeu. E aí foi quando eu consegui um outro intercâmbio, mas só que agora um intercâmbio corporativo, ou um intercâmbio de estágio, né? Na verdade, eu encontrei uma instituição de ensino que dentro da minha área de marketing, que eu já estava estudando marketing nesse período, eu consegui um estágio nessa instituição e que foi de lá onde era uma instituição de inglês e business para estrangeiros, e foi lá que eu costumo dizer o meu berço, assim, onde tudo começou, né, praticamente. Foi lá onde eu fui para fazer um estágio e estudei na instituição, virei estagiário, virei funcionário. De lá eu saí para cuidar de outras empresas do diretor dessa instituição, e foi onde eu começo a entrar nesse meio corporativo. Nessa trajetória toda, teve alguma influência do empreendedorismo na tua graduação? Eu acho isso louco dizer isso, mas eu nunca me via assim, eu nunca tinha esse desejo de empreender. Nunca tive esse desejo de empreendedorismo. Assim, apesar de eu ter tido algumas experiências, algumas influências em casa, né? Assim, eu sempre achei o meu pai muito com esse tino, né, de empreendedor, e eu nunca visualizava ser empreendedor. Eu sempre visualizava mais o lado acadêmico do que o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo ele aconteceu de paraquedas. Eu acho que tudo aconteceu assim na hora certa, no lugar certo e no momento certo, né? Eu comecei dando consultoria, comecei trabalhando, cuidando de outras empresas, e quando eu me vi, eu estava envolvido no modelo de gestão, fazendo parte dessa gestão, né? Depois da consultoria, você começa a subir alguns degraus, você começa a entender o meio corporativo e você começa a encontrar também que você pode fazer algo de uma outra forma sem necessariamente eu ter que voltar a pensar de seguir a carreira acadêmica. Porque a carreira acadêmica passava pela minha cabeça por quê? Porque foi tudo tão intenso, sabe? Você fazer faculdade fora, você todo semestre você estudar com pessoas diferentes, você estar em lugar diferente, país diferente, viajar. Gente, quando eu saí em 2005, era muito baixo o índice de brasileiros que tinha uma oportunidade de ter uma vivência internacional, né? Só existia duas formas, você ser ousado ou você ser rico, né? Eu acho que eu entro na parte do ousado, né? Porque rico não. Então, acho que tem essa questão da ousadia, né? Então, eu precisava contar isso, eu tinha necessidade de voltar para isso, para contar, compartilhar essas experiências. Eu tinha uma professora também, muito massa, essa professora, Wanda Souza, o nome dela, ainda é uma amiga hoje, uma mãezona assim, e sempre naqueles meus momentos de dúvida, volto ou não volto para o Brasil, o que é que eu quero fazer, e ela, faça isso, ela dizia, invista em marketing porque você nunca vai ficar desempregado na Europa, você vai entrar, e eu dizia, não, mas eu quero voltar para o Brasil, talvez ser professor, universidade, eu preciso contar tudo isso, e ela voltava dizendo, por que você não pode ser na Europa? Né? Uhum. E ela sempre vinha com isso. Então, o empreender, né, ele surge primeiro do meu background internacional, da vivência, que aí surge a história da OK Intercâmbio. Né? A OK Intercâmbio nada mais é do resultado das minhas experiências. Né? Junto à minha experiência internacional de ter feito vários intercâmbios, de ter estudado em países diferentes, com gente diferente, entender o comportamento diferente, as culturas diferentes, e no outro a soma do ter oportunidade de ter trabalhado em ambientes corporativos diferentes. Né? Então, assim, eu meio que achei nesse nicho de mercado uma realização que eu poderia ajudar outras pessoas a viver tudo isso que eu vivi, estar compartilhando essas experiências comigo e através da minha equipe hoje, porque toda a minha equipe hoje ela tem experiência internacional, né? E o empreender em si,
ele foi um resultado que surgiu assim da tua trajetória. Não foi algo planejado, não. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, eu quero fazer isso. Eu nunca tive esse tipo de ambição. Eu nunca fui ambicioso nesse aspecto de dinheiro, capital. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na vida é, primeiro você tem que ter um foco do que é que você quer. Você precisa ter paciência, ainda mais quando a gente fala de carreira internacional. Você precisa ter paciência e você, nessa paciência, você ter esse foco, ter essa trajetória e você, quando você percebe, a soma de tudo isso é o resultado. Então, assim, eu virei empreendedor, eu não construí uma carreira para ser empreendedor. Ele surgiu pela minha experiência, pelas vivências que eu estava acontecendo, né, nesse momento. E nessa experiência de empreendedor, eu acho que deu certo, vem dando certo, né, pelos resultados das empresas e tudo mais. Newton, eu queria saber agora um pouco sobre a OK Intercâmbio. Ela tem uma sede em Dublin e eu queria saber quais foram os desafios de ter uma empresa também fora do país. Ótima pergunta e é até desafiador, né? Assim, porque aí volta lá de novo, né? Do interior do Ceará para o exterior, uma empresa, tu não está criando uma empresa só fora e tu pensar, porque aí a gente vai para uma discussão internacional, ambiente corporativo, tudo isso. Né? Eu acho que dentro dessa questão da experiência, do empreender internacional, quais os desafios, sendo bem honesto, eu acho que o pessoal vão me detonar depois, mas eu vou dizer, é muito mais fácil você empreender fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque aqui a gente ainda encontra obstáculos besta, sabe? Você abre uma empresa na Europa pela internet, né? São coisas muito práticas, muito mais rápido o processo, né? Então, assim, aqui a gente sofre um pouco com isso, né? E parece que tudo tem uma pegadinha, né? Você faz isso, mas tem isso. Aí, assim, você tem que estar ali sempre. Se você quer ser sério, trabalhar sério, cumprir com as coisas como ela tem que ser, você pena um pouquinho, né? Então, acho que, assim, eu sinto muito mais desafios de voltar no Brasil e empreender no Brasil pelos hábitos europeus que eu adquiri, porque se você pensar, a minha formação acadêmica é fora, os meus hábitos de ambiente corporativo foram, na maioria, fora, porque onde eu trabalhei, eu me lapidei, eu comecei a entender como o europeu pensa, né? Como você está num ambiente de trabalho simples, por isso que o intercâmbio ele é transformador, porque você está numa sala com gente de diversos países, aí você tem um chinês que até a forma dele, como ele coloca a caneta na mesa, é diferente da minha. Uma coisa que só a vivência você vai entender, você vai perceber. Então, essa soma de tudo isso, ela é importante. Mas, voltando para a tua pergunta, os obstáculos lá fora, ele vai mais pelo aspecto de você ter que ser bom. Você tem que ser bom, né? Eu costumo dizer que um brasileiro em qualquer lugar do mundo, ele vai ser brasileiro. Então você tem que provar que você tem que ser bom, você tem que ser bom no que você faz, né? Você não chega sendo brasileiro ou empreendedor, isso não, você conquista. Você conquista relações, você conquista respeito, você conquista um respaldo do trabalho que você desenvolve, né? Então é desafiador você chegar num ambiente que não é teu e tu imaginar que deveria ter tantos obstáculos, mas não tem tantos obstáculos. Eu acho que às vezes os obstáculos são maiores na cabeça da gente. O que você tem que entender é como o barco rema naquele local, né? Quais são as regras, como brasileiro eu posso empreender, eu não posso empreender como brasileiro, como europeu é mais fácil, como são os processos, mas as coisas são tudo muito bem definidas. Eu acho que o maior desafio de empreender fora do país eu acho que mais é autoconfiança mesmo, sabe? Às vezes a gente imagina, por ser estrangeiro, a gente não tem capacidade ou medos, né? Eu acho que é questão da autoconfiança. Mas isso foi um processo natural para mim. Por quê?
Porque eu fui, de uma certa forma, educada lá, né? Fui lapidado, digamos assim, né? Educado, eu fui educado aqui, mas digamos que fui me lapidando com a formação acadêmica. Você, quando entra no meio corporativo, você começa a ir estabelecendo relações diversas, né? Com nativos, não nativos, estrangeiros também que estão na mesma condição que a sua, trabalhando, dando consultoria, participando de algum momento corporativo. Eu acho que assim, o maior desafio, eu acho que é a questão da autoconfiança, né? Às vezes a gente, nossa, eu sou estrangeiro, né? Mas quando você trabalha a sua formação e a sua autoconfiança, eu acho que isso, ela define muita coisa. Embora você, sendo brasileiro em qualquer lugar do mundo, você é brasileiro, né? Mas quando você tem algumas coisas muito bem resolvidas na sua cabeça, dá certo, né? O não, eu sempre trabalhei com não, sempre. Eu disse, o não eu sempre tenho para tudo, né? Então eu luto todos os dias pelo sim. Isso foi, por exemplo, as coisas não aconteceram. O meu primeiro estágio na Europa eu não entrei assim, apareceu um estágio, eu me candidatei. Não, eu fui na empresa e eu disse, olha, eu quero aprender com vocês. Eu não quero que vocês me paguem nada para poder estagiar aqui. Eu consigo uma bolsa com o governo europeu para poder ser estágio aqui. Eu só quero que você assine isso e eu quero que você... Porque eu quero aprender com vocês. Eu quero aprender com a sua empresa. Né? Então, assim, a gente constrói, né? A gente constrói essas relações, a gente vai atrás disso. E eu acho que não existe assim, o maior obstáculo. Eu acho que a autoconfiança mesmo sempre vai ser o maior obstáculo. Qual a diferença do mercado empreendedor nacional do exterior? Olha, eu acho que hoje eu vou dizer aos pontos que me afligem, sabe? Eu acho que eu falaria mais no aspecto do colaborativo, na questão dos aspectos dos profissionais, né? A gente vê um monte de empresas multinacionais, as tech companies, que tem toda uma filosofia de inovação, né? Eu passo por esses ambientes corporativos, eu tenho amigos managers em algumas empresas, eu tenho amigos que trabalham em Facebook, em Google, nessas grandes multinacionais. Então, assim, eu posso ter uma percepção de como elas funcionam. A gente tenta buscar essa inovação para dentro do nosso ambiente corporativo, mas sempre a gente tem alguns bloqueios com a realidade do perfil de staff mesmo, né? O perfil. Então, assim, eu acho que essa é uma grande diferença da pegada do profissional da Europa do profissional no Brasil. Nós temos, sim, profissionais super qualificados, nós temos pessoas boas, mas a gente tem um número grande ainda que as pessoas acham que as coisas vão acontecer porque vão acontecer. Né? Eu vou te dar um exemplo de coisa básica de você pesquisar um perfil X para o teu ambiente corporativo e tu receber 312 currículos e tu espreme ali, tu pegou 5 currículos que tu acha bons para chamar para uma entrevista, dos 5 que tu traz para entrevista, que tu agenda uma entrevista, vem 1 para entrevista, 2. Então, assim, a maior dificuldade hoje eu acho que é tu conseguir formar uma equipe que atenda os requisitos, os skills que tu busca para a tua equipe, né? Eu sinto muito essa dificuldade hoje no Brasil. Pode existir? Até existe, mas eu ainda tenho que descobrir uma forma de eu buscar esse profissional, né? Na Europa, isso é difícil? Também é difícil, mas a gente tem uma outra pegada, assim, sabe? Eu queria até saber se, durante a tua vivência lá na Europa, como você falou, você foi lapidado também lá, se teu olhar hoje é um olhar mais europeu na questão de contratação de funcionários, tu não pensa mais só como um brasileiro, tu já vê o mercado de uma outra forma, por tua vivência na Europa. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que essa minha vivência toda fora, eu acho que me dá um posicionamento, muitas vezes, diferente na hora até de você olhar para o perfil, de você contratar uma pessoa, de você escolher um perfil, até mesmo de você selecionar um simples estagiário e até mesmo de posicionamento de mercado, de ambiente de trabalho. Por exemplo,
Com essas experiências, eu tento sempre trazer para a nossa empresa uma ideia corporativa diferente, que funciona muito bem na Europa, do home office um dia ou outro, da experiência de você poder sair, por exemplo, aí eu acabo às vezes preso na questão das burocracias do Brasil. Às vezes tem uma empresa que dá consultoria para a gente, que cuida da parte pessoal da empresa, né? Que aí todo mundo, o pessoal que é CLT, essas coisas, aí às vezes eu sinto um pouco de me chamar a atenção. Não, mas você não pode liberar uma pessoa assim, ela tem que, porque tem as normas e tudo mais, né? Por exemplo, você chega e você diz, Newton, hoje eu vou trabalhar home office porque eu tenho um problema para resolver tal horário e eu vou ficar trabalhando de casa porque eu vou receber alguém que vai ligar a luz de casa, um exemplo, chegar. E aí eu não tenho nenhum problema com isso. Isso é a coisa mais normal do mundo, mais natural do mundo, porque a gente tem que trabalhar com resultados, né? A gente tem que trabalhar com a questão do resultado. Mas no Brasil, hoje eu percebo que isso já é considerado, já tem empresas ousando nisso, mas eu sinto que é difícil, pela cultura brasileira. A nossa cultura é diferente. A pessoa trabalhar de casa, ela entende que ela está de folga. Sim. Né? Então, assim, nessa pegada, o europeu é diferente. Né? Ele tem essa... Não só o europeu, é a estratégia da empresa. Para mim não me interessa se você vai ficar 2 horas na frente do computador ou 10, você tem que entregar algo. Né? Se você vai trabalhar da sua mesa, do puff ali da sala, da cozinha tomando um café, a empresa tem que sempre focar e pensar no resultado. E o colaborador ele tem que pensar nisso. Né? A questão da questão da produtividade. Né? Acho que hoje é sempre o desafio. Você conseguir produzir dentro do seu tempo, dentro do menor tempo possível, faz bem para você. Você tem uma tarefa para executar. Você pode passar o dia ou precisar ficar 1 hora extra do seu trabalho porque você não soube gerir o seu tempo. Newton, para finalizar agora, eu queria só pedir para tu dar um conselho, uma dica para quem está pensando em começar a empreender, tanto local quanto fora, a partir da tua experiência e da tua vivência. Eu queria que tu direcionasse a mensagem a essas pessoas agora, por favor. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica, cara, o primeiro investimento de empreendedorismo, para mim, eu acho que é uma coisa que inconscientemente eu trabalhei durante todo esse período acadêmico, né, período da formação. Inconscientemente eu estava uma forma de eu entender o empreendedorismo, que aí eu diria que seria o empreendedorismo intelectual, o empreendedorismo de formação, o empreendedorismo do conhecimento. Você primeiro tem que empreender, né, em você. Eu acho que essa é a arma, sim. Eu acho que a primeira dica que eu daria, que é a formação, a sua autoconfiança, entender os processos das coisas. E depois você tem que entender o externo, né? O meio que você está inserido, né? As barreiras que você tem que você vai encontrar e como você vai entendê-las e para poder superá-las e poder tirar o proveito positivo das suas estratégias, né? Mas eu acho que a dica que eu diria assim, a dica que eu daria é: primeiro investe em você, formação, conhecimento, principalmente internacional. Né? Eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu acho que hoje a gente tem um novo modelo de gestão. Né? A gente tem um novo modelo de gestão que a gente busca perfis com uma dinâmica diferente. Né? Isso depende do local. Né? Por exemplo, no Brasil a gente tem muita questão dos títulos. Eu tenho que fazer a faculdade, depois eu tenho que fazer um mestrado, a especialização, mestrado e doutorado. Aí isso vale uma reflexão, porque qual é o caminho que você quer seguir? Se você quer seguir a carreira acadêmica, o raciocínio está certo. Se você quer seguir o meio corporativo, o mestrado vai te servir para quê, e como e por quê. Então tudo isso você tem que começar a considerar. Mas eu faço uma observação de que hoje as grandes empresas, nessas gigantes do mercado de tecnologia, essas empresas dos últimos 15 anos para cá, né, como o Facebook, por exemplo, e entre outras companies, essas empresas, o que é que elas buscam hoje? Elas buscam formação ou um background diverso, experiência.
As empresas buscam experiência. Hoje, o que é que a empresa, para ela não interessa se você tem mestrado, se você tem doutorado. O que ela interessa é a tua vivência internacional. Por isso que a vivência internacional hoje ela é diferencial no mercado de trabalho. Quando a gente diz assim, ele estudou fora, isso parece uma narrativa que é legal. Não, mas não é só isso. Se você está trabalhando numa multinacional, um dos quesitos que eles buscam é você falar 3 línguas. A sua e mais 2, isso é o básico hoje. Né? Por quê? Um exemplo, você vai trabalhar numa empresa como a nossa, o OK Intercâmbio, por exemplo, que a gente tem um escritório na Europa e que a gente está em processo de expansão. Amanhã nós estamos abrindo no mercado latino. E aí a gente tem um colaborador que morou na Espanha, estudou na Espanha, morou no Brasil, morou na Irlanda. E aí na hora que você pensa num projeto de expansão, você diz, não, eu tenho uma equipe dentro da empresa que conhece essa pegada, que tem uma visão internacional. Então o desafio hoje sempre é das grandes empresas, pequenas e médias. Quem pensa de forma ousada pensa global e age local. Né? Tem empresas que usam isso. Né? Assim, nós temos que pensar sempre assim. Né? As Global Born, por exemplo. Você pensa internacional, mas o teu foco é onde? É o Brasil? Então eu tenho que entender como é que o mercado brasileiro acontece. Eu tenho que entender o público brasileiro. Até isso é importante você estudar. Né? Hoje, por exemplo, a nossa empresa ela atende nacional, todo o território nacional. Nós temos uma base apenas em Fortaleza. E eu precisei estudar o mercado para eu entender como é que funciona o cliente do Nordeste e o cliente de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados que a gente mais vende, a gente não tem uma cadeira em São Paulo. E como é que isso funciona? Porque o comportamento de consumo do paulista, do pessoal centro-oeste, sul daquela região, ele já tem uma pegada muito mais próxima do europeu. Nilton, que pegada é essa do europeu? É aquele cliente que já está lá na frente com o advento das tecnologias e tudo mais, ele é impactado com uma campanha e ele compra online, sem nenhum problema. Já o nosso cliente do Nordeste, ele tem uma pegada completamente diferente. Né? Ele tem a necessidade de vir na agência 10 vezes para ver se você ainda está aqui, tocar para ver se você está aqui. Né? Ainda mais no nosso segmento, que as pessoas sentem desconfiança. Né? Assim, desconfiança no sentido de que elas são desconfiadas, na verdade, elas precisam confiar para fazer o seu investimento, porque custa caro. Né? Então, hoje tem essa questão internacional do aprender inglês ou falar inglês. Isso hoje já é o básico, é para você se comunicar no dia a dia, até no jogo que você usa no seu computador, no seu telefone. Né? As empresas buscam hoje muito mais do que o idioma, elas buscam experiência internacional. Por exemplo, hoje na nossa empresa, todo mundo que trabalha com atendimento com o nosso cliente aqui, ele tem que ter uma vivência internacional, ele tem que ter feito no mínimo um intercâmbio. Né? Porque a gente precisa ter tato e se diferenciar na informação que a gente vai dar, não só por suposição. Eu vou dar informação bem direitinho, é possível? Mas é a vivência, isso, a diferença. E esse é o desafio hoje do mercado, né? Você ter uma equipe que acompanha a diversidade do mercado. Fique ligado, você está no Papo Diverso. O brasileiro voa sem asas, dribla o desemprego, investe no que tem de melhor, a coragem de tentar. O jeitinho brasileiro, tantas vezes visto de forma equivocada, na verdade, é o resultado de um povo sonhador. Do interior para o exterior, há tantos jovens que desafiam as probabilidades de um destino incerto, mas que investem e reinventam cenários de um mercado global. Os sonhos de infância cabem na maleta. O poeta Manuel de Barros estava certo na premissa: meu quintal é maior do que o mundo. Pois no quintal de tantos brasileiros, além da plantação do alimento como valia de vida, se planta sonhos que constroem raízes e rompem fronteiras. Queria agradecer mais uma vez o Nilton, nosso convidado de hoje. Hoje tivemos uma aula sobre empreendedorismo, com certeza. Sim. E se você gostou do nosso podcast, compartilha, divulga, vamos fazer do mundo um lugar mais diverso.